Hakuna Matata é lindo de ser. Hakuna Matata, você vai entender. Mas vocês Eu gostam. adorava a dupla Pumba e Timão, gente. Olha lá. Você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Vamos lá, gente. Ai. Vamos falar do vídeo, vai. Polêmico, sei lá se é só polêmico. É também polêmico, vai. Tem outros adjetivos que a gente poderia colocar aqui. Bom, foi postado ontem no Twitter, no perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro, mas logo depois apagado, né, Vini? Pois é. Tem o vídeo aí pra gente ver? O vídeo a gente não vai poder rodar Não? inteiro por alguns direitos autorais, mas nós vamos aí mostrar alguns frames, os mais importantes, Edgar Piccoli, porque olha, é Bolsonaro rindo da cara do perigo, né? Como já dizia Simba em O Rei Leão, né? Ele postou esse vídeo, ele ou alguém da equipe dele, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, até porque o presidente está extremamente compromissado em viagem aos Emirados Árabes, Edgar, mas o vídeo foi postado na tarde de ontem, em que Bolsonaro ali apresentado como um leão, né, como nosso Simba, ou como nosso Mufasa, como vocês... O rei da selva. O rei da selva, e cercado por hienas, Edgar, as inimigas, as que querem destruí-lo, né? E as hienas também são ali denominadas, né? Então você tem, por exemplo, partidos políticos como PT, PCdoB, PDT, PSOL e o próprio PSL, o próprio partido do presidente. São representados também alguns grupos de comunicação, como Veja, Folha, Globo, Estadão e até a Jovem Pan. Jovem Pan passa rapidamente lá pelo vídeo. Será que é por nossa conta, Fefito? Não acredito que a culpa é do Moro. Meu, a culpa é do Moro. Puxa vida. A Jovem Pan, inclusive, passa junto com a Via Sensata, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro também acha a Via Sensata ali um inimigo. Aí tem entidades como Unicef, OAB, ONU, CNBB, CUT, Força Sindical e aí talvez o mais importante e o mais grave, o STF. Sim. E aí tem outros também, feminismo, isentão, Via Sensata, como a gente colocou aqui, a ONU, MBL, ONU, Lei Rouanet, MST, Lei Rouanet. Todo mundo contra o Bolsonaro, até que chega quem? Quem chega no vídeo? O conservador patriota. O Scar. Né? O Scar. O Scar chega no vídeo. Eu não sei quem que é, mas dá olha... pra confiar no Scar? Que eu não sei se é o Paulo Guedes, né? Se é o Moro. Quem que chega ali para poder salvar o Bolsonaro dessas hienas. Enfim, Edgar, obviamente que o vídeo tomou uma repercussão imediata e 2 horas depois, ele acabou sendo apagado. E aí no que foi apagado, todo mundo foi para a rede de quem? Do Carlos Bolsonaro, para saber se ele ia falar alguma coisa, porque você se lembra que esses dias atrás, no julgamento da segunda instância no STF, a conta do presidente Bolsonaro postou ali uma opinião dizendo que era favorável, né, a prisão após segunda instância. Aquele post foi apagado e aí o Carlos Bolsonaro, na sua rede, se responsabilizou por aquele post e pediu desculpas. Bom. Então, as pessoas foram até a rede dele para ver se ele ia fazer o mesmo. Não fez, não se sabe se foi ele, se foi o próprio Bolsonaro, se foi alguém da equipe do Bolsonaro, quem mandou apagar esse vídeo depois, mas tá aí, né? Uma vez na internet, sempre na internet. E uma vez no perfil do presidente. No perfil do... Tem a anuência dele. Isso, tem a responsabilidade dele. A gente tem que lembrar que o Carluxo já pediu desculpas e deletou coisas do Twitter do pai, depois que o pai viu e não gostou. Será que o pai não gostou do fato de que os dois leões acabam num afago? Uma coisa assim meio homoerótica no fim do vídeo. Peraí, vô. Não sei. Vai ver, ele achou ruim. Perguntar não ofende. O conservador raiz terminou num afago. Progressista. Quem diria? Bom, Vini, vai lá, continua. Não, mas e no perfil do Bolsonaro, nessas 2 horas, o vídeo atingiu mais de 1 milhão de pessoas. Sim. Né? Fora nas outras redes, os outros prints que ficam aí. E agora as reações já chegam de todos os lados, né, Edgar?
Tá certo. Bom, vamos lá, vamos pra Brasília, eu vi o Zé Maria Trindade. Ô Zé, vamos lá, meu camarada, eu acho que você já teve assunto insólito pra comentar na tua vida aí, de cobertura política em Brasília, que é essa fauna riquíssima aí. Agora, esse vídeo, Zé, o que você diz pra gente a respeito desse vídeo e a reação causada aí pela postagem no perfil oficial do presidente, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Você quer o Rei Leão de fundo? Você quer o Rei Leão de fundo? Vai falar com mais propriedade ainda, Zé? Vai lá. Pois é, olha, Edgar, isso aí não foi entendido como uma notícia romântica ou alguma coisa excepcional, insólita, não. Foi considerado como uma postura de governo, né? Se entende aqui que quando o porta-voz da presidência da República fala, é o presidente que fala. Ninguém entrevistaria o general Rego Barros se ele não fosse o porta-voz da presidência da República, ou seja, a voz do presidente. Da mesma forma, a mídia social da presidência e do presidente são de responsabilidade do próprio presidente da República. Né? Não há como diferenciar, não há como separar. Quem apertou o enter lá não interessa, interessa que ele que é o responsável. Há uma indicação clara, as reações foram muitas, viu? Foram muitas por aqui, políticas, no judiciário, no Supremo Tribunal Federal, o decano Celso de Mello, geralmente mais recluso e tal, que é sempre escolhido para falar em nome do Supremo. É aquela história no cafezinho das 5, alguém diz, e aí, a gente não vai falar nada não? E não estou dizendo que isso aconteceu, mas é como funciona. E aí escolhe-se um ministro para falar em nome do Supremo e esta é a indicação. Celso de Mello acabou dizendo que esse atrevimento presidencial parece não ter limites. E aí ele fala, se confirmar a postagem, ou seja, ele ainda deixa a dúvida, mas de qualquer maneira está no site do presidente, né? E é ele que é o responsável. No Congresso Nacional, vários partidos políticos reagiram, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro se considera o rei e que o Brasil não é uma selva. No Supremo também o entendimento é de que os poderes são independentes e harmônicos e não tem um rei por aqui, um que manda em todos e como se fossem vassalos, né? E esta foi a reação. E por outro lado também existe ali a comunicação ideológica, não de ideologia de política, mas de tentar passar mensagem de que o leão, né, é o rei da selva e acossado ali por hienas. Mas os dois estão em busca, os dois são predadores em busca do mesmo alimento, ou seja, uma disputa por comida, uma disputa ali por existência, ou seja, comida. Mais ou menos nesse sentido a interpretação. Então, o entendimento geral foi de que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, é que pediu para apagar o pôster e isso acabou acontecendo. Vamos lá, eu vou passar... Fala, rapidinho, Vini. porque o programa é ao vivo, as informações vão chegando, né? O Estadão acabou de conversar com o presidente Bolsonaro lá na Arábia Saudita e ele falou sobre o assunto. O Estadão, que é uma das hienas. Que é uma das hienas. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. Tá aí, o Zé. Bom, essa colocação do presidente aí vem aí na esteira de todo esse imbróglio causado da manifestação do decano, como você disse, Celso de Mello, de um poder que, veja, não vamos esquecer da blindagem ali, propagada pelo próprio Toffoli na decisão, protegendo o filho mais velho do Bolsonaro. Quer dizer, é um erro, um tiro no pé para dizer o mínimo, né, Zé? Sim, olha, Edgar, o que está acontecendo é o seguinte, o Supremo está sentindo esta pressão da opinião pública, alguns ministros dizem ali em conversas de que é uma apreensão, porque é um momento perigoso, né, de desgaste de poderes e tal, foi por isso, inclusive, que se abriu no Supremo aquela coisa esquisita, aquele inquérito que ninguém sabe o que é,
de investigação pelo próprio Supremo, né? E o presidente Dias Toffoli, dizem os ministros, que está muito preocupado e tentando cuidar da imagem do Supremo Tribunal Federal. Sim. E já existe essa ferida aberta, e quando uma ferida aberta e alguém encosta um dedo, dói muito mais. E também no Senado e na Câmara, os congressistas estão entendendo de que o presidente está abrindo uma guerra contra o Congresso Nacional. Daí a repercussão muito mais aguda deste vídeo publicado, né? Sim. E outra coisa é que joga todo mundo numa vala comum, né? Nem todo mundo é igual que está representado Olha, ali. sobre- O presidente tem razão de repensar isso. Sobre a possibilidade de ter sido Carlos Bolsonaro, o autor do post, o Bolsonaro também falou sobre isso na entrevista com o Estadão. Ele disse que não se pode culpar o Carlos, a responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha, tem mais gente que Sim. tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí. São as Sim. palavras do Bolsonaro. Sim, matou no peito ali pro filho. Vamos, deixa eu ouvir o Caio, tá difícil até pros leões conservadores, Caio, você há de convir comigo que depois de um vídeo desse, quer dizer, até o leão conservador vai questionar aí essa tolerância ou não a esse tipo de comportamento. Ou ainda pior ali, perceber que o seu representante mor, quando está ali assumindo no cargo mais importante do país, na presidência da República, não reconhece a divisão, independência dos poderes, nesse atrito aí gerado em cima do PSL, do STF, que ele agora joga um pano quente ali, ataca ali a mídia, ameaça a mídia aí, botando aí à tona toda a sua tendência, sei lá, antidemocrática, para dizer o mínimo aí, né? O Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Quem diria que a gente estaria comentando sobre o Bolsolion, né? O Leão Bolsonaro, o Leão Bolsonaro. Nossa, Johnny Bravo e Bolsonaro. Que é cada Bolsonaro. um. Não é demais? É Cartoon Network. Mas a gente acompanha, a gente vai no ritmo e no nível do que tá aí. A gente tá Vambora. aqui com esse papel, né? É o Leão Bolsonaro na savana do poder contra as hienas do establishment, né? Bom, acho que em primeiro lugar cumpre aqui parabenizar, né, o presidente da República e a sua equipe de comunicação por paralisarem a imprensa, né, e a oposição por algumas horas, né, fazendo com que muitos vestissem aí a carapuça de hienas e comentassem indignados uma besteira desse tamanho. Ainda que esse vídeo ele seja infantil, que ele seja maniqueísta, personalista e principalmente desnecessário, ele não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, liberdade essa que é garantida a todos, inclusive facultada ao presidente da República. E a gente tem que ser franco aqui numa autocrítica, né? Muita gente ficou incomodada porque essa metáfora ela tem sim um fundo de verdade. As hienas, elas agem em bando, elas são resilientes na perseguição, né, das suas presas e elas se alimentam, assim, em grande parte de carcaças. Será que essa ideia não se aplica, obviamente, em sentido figurado, ao establishment midiático, político e judicial? O que não quer dizer, e agora é um outro lado da história, o que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? Foi aí que eu me referia ao tiro no pé, para dizer o mínimo, né? Que nem no mal feito, nem na má intenção ele consegue ser eficaz, né? Porque a má intenção dele, se ele tem a intenção de proteger o filho e fica feliz com essa decisão do Toffoli, nem na má intenção ele deveria atacar o STF, que é o órgão que, em última instância, tá dando alguma guarida ali pro 01 dele. E continuando sobre as supostas hienas, né, da cúpula do judiciário, será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República que é simpático à esquerda e ao progressismo?
Né? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente. Mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. E eu, particularmente, né, vendo o vídeo, é uma pena, né, que esteja protegido por direitos autorais, sei lá, do Discovery Channel, mas assim, eu achei o vídeo ele engraçado e provocativo. Eu não vi grandes problemas, exceto pela frase final, que diz o seguinte, abre aspas, vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Apoiar até o fim traz uma ideia de lealdade, que obviamente é uma qualidade positiva, mas para quem tem escrúpulo, certo? Para quem tem escrúpulo, a lealdade, ela jamais vai suplantar, ela jamais vai superar, ela jamais vai ultrapassar a fidelidade a princípios e valores, certo? Porque você não segue nenhum homem incondicionalmente sob pena de segui-lo para o mau caminho, né? E realmente, quem ataca o presidente é a oposição rançosa, é a oposição do quanto pior, melhor. Mas e eu, por exemplo? Alguém tem a pachorra de falar que eu ataco o presidente da República? Eu que me considero um conservador e patriota, inclusive, será que eu acabei de atacar o presidente da República ao argumentar que numa savana ele não é um leão, porque ele transige com hienas? Né? Ou será que eu apenas critiquei o presidente, que é muito diferente de atacar, e está aí o dicionário repleto de sinônimos e significados para quem tiver alguma dúvida. A sabedoria popular, ela valoriza não só a crítica como o alerta. É como diz aquele ditado, quem avisa, amigo é. Então é infinitamente melhor o governo ter críticos de boa fé que apaniguados puxa saco. E aí, finalmente, cabe aí um elogio também à retratação, né, do presidente, ao reconhecimento do erro, mas é uma pena que tenha sido feito justamente pela motivação de não desagradar ao STF, que é justamente quem merece crítica. E já que ele foi citado, né, vou fazer uma brevíssima nota aqui de encerramento sobre o decano, o ministro Celso de Mello. Nós gostaríamos, ministro, que o senhor fosse mais vocal em relação aos alegados excessos e aos supostos crimes de responsabilidade e abuso de autoridade dos seus colegas ministros. Né? Onde que está toda essa indignação manifesta perante o atrevimento sem limites, para usar a sua expressão, né, dos seus pares? Essa é a atribuição tácita, né, do decano da corte. E tudo que nós ouvimos do senhor é um silêncio ensurdecedor. Né? Então, o Edgar falou aqui do Timão, então, se nós estivéssemos na Havana, né, o senhor Celso de Mello ele se comporta aí como um suricato assustado na hora de chamar os seus próprios colegas à realidade. Eu acho que você não tem... Essa inspiração não foi em você, Caio, sério. Na boa, não foi o vídeo, não. Você não se sinta ofendido. Porque eu acho que assim, a gente tem a obrigação de olhar criticamente o que está acontecendo e explanar as coisas como estão sendo feitas. Por isso que eu brinquei aqui no início aqui da fala, antes de mostrar o vídeo, falei, Fefito, será que a Jovem Pan tá lá por nossa causa, meu camarada? Agora, uma coisa que eu acho que deveria ser destacada disso, fora a infâmia dessa peça, a gente brinca, a gente está dando risada, porque é uma coisa ridícula mesmo, partindo aí da autoridade máxima do país, endossado pela autoridade máxima do país, que busca sempre um isolamento. Eu não sei qual vai ser o fim de Jair Bolsonaro, se cada vez mais ele afasta de si as pessoas que deram crédito a ele, não pela convicção de acreditarem no pensamento de Jair Bolsonaro, mas muitos dos eleitores, a gente bateu nisso, é evidente. Ele só foi eleito pela adesão do eleitorado mais moderado que queria barrar a manutenção do poder, do PT no poder. É evidente isso, vem sendo falado, vem sendo mostrado em pesquisas que cada vez mais esse núcleo fica enxuto em torno do presidente. E como, claro, eu sou um fã do nosso colega aqui, o Josias de Souza, ele tem umas metáforas que ele faz incríveis para simplificar situações e explicar, né, pra gente, né, a notícia e o que está acontecendo. Ele fala mesmo isso, e para mim, para usar a inspiração do Josias, o Bolsonaro, esse desembarque no bolsonarismo, tá parecendo fim de jogo no Maracanã, depois de um Fla-Flu. As pessoas estão falando, peraí, as coisas têm limites, os poderes são independentes. Você quer falar, Fefito? Só uma coisinha. Vou voltar pro Zé. É uma coisinha muito rápida. Ninguém é imune à crítica. A gente vive num país democrático por isso, mas assim, se o Bolsonaro também quer evitar
levar críticas ou ser atacado, ou seja lá como ele encare isso, ele também precisa pensar melhor nas coisas que fala. Não por acaso, hoje de manhã na Arábia Saudita, ele declarou que tem certa afinidade com o príncipe de lá. Ora, que tipo de afinidade ele teria com o príncipe, o Bin Salman, que é acusado de mandar esquartejar um jornalista que impõe um apartheid a É mulheres investigação e da gays CIA, isso. E proíbe igrejas e sinagogas e apoia jihadistas. Que afinidade nosso presidente teria? Então, nesse caso, desculpa, pode chamar os jornalistas ou quem quer que seja de hiena, mas as críticas e ou questionamentos precisam ser feitos. Nesse caso, estou fazendo mais um. Ô Zé, vamos lá, pra gente fechar esse episódio aí, uma linha tua, vai. Mas é exatamente isso. São 10 meses de governo, né? E parece que tem muito tempo exatamente pela grande movimentação e estratégia do próprio governo de ficar com o que é chamado aqui de fumaça. Isso repercute muito porque traduz o que está sendo propagado aí na internet, que é esta relação de atrito com o Congresso, com o Supremo e com as mídias. E joga todo mundo no mesmo saco, e isso não é bom. Há diferenças, há propostas diferentes, críticas e também ataques, sim. Né? Então é preciso separar. Nós separamos o joio do trigo para publicar o joio, né? Boa, Zé. Eu falei aqui em inabilidade, até para lidar com o mal, para fazer coisa errada, mas a Joyce Hasselman, correligionária do presidente, falou, bom, ela usou a frase comum já, né? Deus não limitou limitou a inteligência, mas não limitou a burrice, né? Como um tiro no pé, porque o presidente, para governar pelas vias democráticas, não pode prescindir da sigla que ele escolheu para concorrer ao cargo, Zé. Bom, vamos ver, acompanhando os capítulos próximos aqui, qualquer novidade, você, por favor, é só chamar a Trindade. Bom trabalho, aquele abraço, meu camarada.